sobre o que me foi proposto, né? Questão do livro que a gente está relançando, né? Agora o livro esses livros da década de 90 do Escobar sobre Marx, né? Que são livros, né? Que eu estou aqui já do lado, né? Que eu já mostrei, né? O texto que o próprio Escobar fez o prefácio, né? Do livro do Kogawa, né? E ele fala aqui, né? Das várias vezes que a gente tem material, né? Dele falando sobre o que ele trabalhou. O Kogawa teve esse trabalho de pedir para ele fazer um prefácio, assim como o Mota também tem o seu livro prefaciado pelo Escobar, né? Mas ele pediu para ele fazer esse prefácio e fez uma entrevista que foi publicada há poucos anos, né, 2014, né, sobre o Escobar. E o Escobar relembra esse livro, porque o nosso amigo Kogawa, nosso colega, a grande preocupação dele nesse livro é fundamentalmente, né, quase que inteiramente, né, não que ele não passe por outros temas, né, a questão da relação de Escobar com Saussure, né, com Saussure e com a análise do discurso que veio a posterior, a leitura saussuriana, escobardiana de Saussure, para melhor falar. Né. E né, o Escobar não deixa de ressaltar. Esse livro está assentado nos meus textos dos anos 60 e 70, né, e eu fiz muita coisa depois. Né? Mas, tendo feito muita coisa depois, eu não renego os meus livros dos anos 60 e 70. Né? Ele fala aqui, mas cabe-me dessa forma, passado tantos anos desde os textos de 60 e 70, revelar que publiquei posteriormente estudos sobre Nietzsche e Marx, investindo muito das minhas emoções diante desses filósofos e retomando inúmeras teses do meu trabalho de 60 e 70. Né? Emoções. Né? Escobar, acho que ele define como emoções esses textos. Esses 4 livros, né? Os 2 que estão sendo relançados agora, nos próximos meses, mas também os 2 livros sobre Nietzsche, né? Que eu tenho lá, eu estou aqui na casa da minha tia, aqui em São Luís, né? Lá na minha casa, no meu apartamento lá no outro bairro aqui da cidade, eu estou com os 2 livros lá, né? Que é o dos companheiros e o... Qual é o nome mesmo? Um é o dos companheiros, o outro é os 2 sobre Nietzsche. Ai, meu Deus, me fugiu. Esses livros eu ainda não li. Eu li trechos dele. Mas é o dos companheiros. Zaratustra, O Corpo e os Povos da Tragédia. O Corpo e os Povos da Tragédia e o outro é Nietzsche dos Companheiros, né? São esses 2 livros. 2 calhamaços gigantes e feitos até por uma editora que tem uma relevância, né, assim, de publicação, né, que é 7 Letras, se não me engano. 7 Letras é uma editora que a gente pode chamar de média, né, média para grande, né, que o Escobar publicou esses livros, que eu não vi ainda, quem tiver interessado em estudar, em ser companheiro nesses estudos pelo Escobar, eu ainda não vi artigos, publicações fazendo uma leitura desses livros, né, não sei se o Mota já deu uma olhada nisso, né, mas esses livros também foram publicados e ele fala que nesses livros ele investe emoções, né. E emoções é uma palavra muito interessante para definir, né, a diferença de sabor que existe entre esses livros da década de 90 e os trabalhos que ele ficou mais conhecido na década de 60 e 70. Né, e colocando ali os anos 80 como uma transição, né, em que ele publicou muito publicou muito teatro também, alguma poesia, né, mas publicou também livros, dossiês sobre Foucault, sobre Deleuze. Eu acredito que também o livro dele, Por que Nietzsche, é da virada da década de 70 para a década de 80. Né? Mas ele dizendo que ele investiu emoções, né, ele está dizendo, a gente já tem uma chave para entrar nesses livros. É uma chave que demonstra o que é o sair, né, de um projeto que hoje para a gente soa até bastante careta, né? Que Escobar pretendia construir uma ciência dos discursos ideológicos. Né? Quem quer hoje sentar numa cadeira e fundar uma ciência? Eu acho que ninguém. Na década de 70 ele queria, né, sentar numa cadeira e fundar uma ciência porque ele achava insuficiente, né, fundamentalmente insuficiente as propostas naquela época que o estruturalismo trazia. Né? Que o estruturalismo trazia, que a análise do discurso trazia, que a semiótica gerativa, né, e é importante ressaltar também, né, a crítica ferina que o Escobar faz a Chomsky. Né? Chomsky é um grande adversário de Escobar nesse período. Chomsky é um autor que ele chama de muito mais idealistas que os estruturalistas. Né? Mas essa crítica que ele faz a partir da ciência dos discursos ideológicos. E a ciência dos discursos ideológicos seria o quê? Né? Seria o quê?
seria algo que, ao sabor ainda bastante altusseriano, né, na década de 60 e 70, bastante altusseriano daquela época, buscava fazer uma crítica às fixações, né, do estruturalismo, tanto de Lévi-Strauss, como de um Richel, de um Greimmage, de todos esses autores, e até de um Barthes da primeira fase, né, autores que buscavam também, lá na França, sentar e fundar uma ciência. Né? Se lembrar que a gente tem elementos de semiologia, livros do Barthes, que são livros de manuais de fundação de uma ciência nova. Né? Se estava muito entusiasmado com os avanços da lógica formal naquela época. Né? A gente não pode deixar de pensar nisso. Né? Jacobson, né? Greimmage, esses autores, né? E quem quiser um catálogo disso, recomendo que leia o belíssimo livro do François Dosset, né? História do Estruturalismo. Né? Esse livro você tem um catálogo de todos esses autores buscando construir uma ciência, né, da ideia, ou uma ciência da língua, uma ciência da fala, a partir da ruptura saussuriana. Né? Por um lado, em outros lugares, por outras rupturas. O que se convencionou chamar em história da filosofia de virada linguística. Né? Escobar, ao lado de Althusser, né, e com Althusser principalmente, e com Bachelard por cima deles todos, né, ele desconfiava desses projetos de constituição de uma ciência do discurso, da ideologia, da ideia, uma ciência da fala, uma ciência de todos esses conceitos, que cada um deu a sua versão, né, que estivesse apartada do embate histórico. Né, apartada do embate histórico. E Althusser e Escobar, né, junto com Althusser, junto com todos esses autores, buscavam uma alternativa. O grande sabor dessa alternativa para eles, né, é a palavra ciência. Né. Eles afirmam a palavra ciência, né, nessa fase da década de 60 e 70. Né. Mota, no seu livro, ele fez também, junto com outros professores que estudam Althusser, né, ele também teve sua proposta de periodização da trajetória de Althusser. Né. Aquela primeira fase, a fase do Althusser clássico, né, termo do Emílio Díppola, né, Althusser clássico, que Emílio Díppola ainda divide. O Althusser clássico tem quase como o Bachelard, tem um diurno e tem um noturno. Né. Tem um subterrâneo ali, desde aquele texto sobre a Gênese, né, tem um subterrâneo que vai desaguar lá na frente no materialismo do encontro. No materialismo do encontro e tal. Mas nessa primeira fase era subterrâneo, né? Tanto era subterrâneo que eles projetavam, né, a palavra ciência, né, como a grande demarcação perante a ideologia que não seria mais, né, em termos ainda hegelianos, nos autores que leem Marx pela via hegeliana, não seria mais uma falsa consciência. Né? Mas a ciência seria a ciência do grande mecanismo, né? Como organizar a falsa consciência. Não a falsa consciência, mas esse mecanismo de relação do indivíduo com as forças produtivas. Né? Então aqui a gente talvez tenha... eu pergunto, é uma ruptura, né, o que Escobar faz na década de 90 perante esse grande projeto que o próprio Althusser empreendeu diversas autocríticas. Recomendo, se alguém queira ver, tanto os livros do Mota, mas também, humildemente, o meu artigo, que está publicado na revista Trágica, que eu trabalho a grande autocrítica de Althusser a partir da década de 70, né, e seus desenvolvimentos posteriores, mas o professor Mota, o professor Boito, né, todos os professores também trabalhavam esse tema, cada um na sua versão. Né. Eu pergunto, tem uma ruptura o que Escobar faz? Ao afirmar antes uma ciência dos discursos ideológicos, depois afirmar uma emoção perante os autores, né, uma afirmação do fato em pensamento, esses termos nietzschianos, deleuzianos que ele coloca tanto. Eu, aqui, provisoriamente, né, meus estudos continuam sendo feitos, eu acho que não. Por que não? Né? Porque Escobar, ele sempre esteve muito próximo de uma borda de potência, de uma borda produtiva do pensamento marxista althuseriano. Por quê? Se você pega aqui, eu estou aqui com Discursos, Instituições e História do lado, né, que é um livro também publicado em 75 nessa coleção, né, Semeion, né? Coleção essa
que publicou o primeiro, né, Proposições do Discurso, do Escobar. O segundo livro foi um livro de introdução a Lacan. O terceiro é esse. E o quarto, eu acho, se eu não me engano, é esse aqui. Que aqui está numa edição da N1. Né? Nietzsche e a Filosofia. Né? O Mota falou, né, de quem é o Nietzsche de Escobar? É de Escobar? É fundamentalmente de Escobar. Mas também tem uma dose de Deleuze bastante forte nesse Nietzsche de Escobar. Né? Os conceitos nietzschianos são nietzschianos muito, não via Deleuze, mas com uma inspiração deleuziana muito forte nesses livros. Né? Esse livro não é um livro que eu ainda não li todo, né? Esse livro do Deleuze, o Nietzsche e a Filosofia. Eu tô avançando nessa leitura e eu sinto um parentesco muito forte, né? Um parentesco muito forte entre o conceito de genealogia. Né? Genealogia, os conceitos de sentido, na leitura de Deleuze, são conceitos que Escobar também utiliza. Mas, voltando aqui a esse texto, né? Ele tem aqui uma filosofia do discurso, né? E aqui, uma filosofia do discurso na ciência do discurso ideológico. E aqui tem uma coisa que eu acho que é muito do Escobar, né? Que é a centralidade de uma questãozinha da psicanálise na sua ciência do discurso ideológico. Que questãozinha é essa? Teve a pergunta aí sobre a saúde mental, né? Que Escobar ele vai dividir, né, entre dois campos, né? Entre dois campos, os campos do discurso, da ideologia, fundamentalmente. Né? Ele vai chamar, né, a ideologia de ideologia dos discursos razoáveis, né? Dos discursos que são sancionados. Né? Esse é um campo da ideologia, que tem um paralelo com o discurso da loucura, né, por um lado. E, por outro lado, ele vai chamar ainda de ciência, né? Aí que entra a ciência dos discursos ideológicos, que estão sempre na ruptura. Estão sempre, e nunca de forma fixa, isso é importante falar, sempre de forma processual, identificando como parciais as ideologias. Né? Identificando como parciais as ideologias, né? A ciência, que ele chama de ciência com C maiúsculo, né? De forma bastante autosseriana clássica. Né? Mas do lado da ciência existe o discurso da arte. E para mim, eu acho bastante interessante isso. O que significa o discurso da loucura e o que significa o discurso artístico? Né? São discursos que Escobar dizem que são discursos da onipotência do sujeito. E ele vai a Freud. Ele vai a Freud. Indo a Freud, ele fala, discursos da onipotência do sujeito, né? São discursos do momento em que o sujeito ainda não é interpelado por Édipo, né? Interpelado pela castração edipiana. São discursos do momento em que o sujeito tudo pode pensar. São discursos da potência. Potência, fundamentalmente. Né? E Nietzsche está entrando aí. Também aí via Freud, desde a década de 60 e 70. Né? Como que ele vai distinguir? O discurso da potência da loucura é um discurso individual, que não se articula nada, é um discurso que, inclusive, mas é bastante interessante, porque ele sempre vai desafiar o estabelecido. Assim como a arte num sabor muito mais coletivo. Né? A potência está ali presente. Né? Então, para Escobar, inclusive na ciência, né, aqui está sendo afirmado o que depois ele vai chamar de factum acaso, né? Ou de aquilo que se trata, termos que ele vai estar sempre reiterando nos seus livros, dizendo que o que é o comunismo? Né? Senão a política possível do facto, do aquilo que se trata, né? A política possível da onipotência. Né? E isso é bastante nietzschiano em muitos sentidos. Né? Mesmo nessa fase que a gente pode chamar de uma fase muito mais próxima desse grande conceito de ciência que depois é por quase todo mundo criticado. Né? É daí que muita gente chamou o Sérgio positivista. É porque as pessoas, às vezes, esses críticos talvez não entenderam que a ideia de ciência que ele tinha era uma ideia completamente renovada. Né? A ciência dele era uma ciência de cunho pós-ruptura linguística, era uma ciência de cunho bachelardiana, uma ciência já de cunho materialista.
né? E a gente vai tentar, agora, à frente, um pouquinho, enfrentar o que isso significa, né? Então, nessa primeira fase, além disso, desse diálogo com a psicanálise que ele tem, que o Mota muito bem ressaltou antes, dessa leitura tanto da Odisseia, da escola obseriana, né? Eu acredito que também é fundamental ressaltar, né, que ele, né, outro ponto para a gente pensar que ele está sempre na borda da produtividade, né, o Escobar, né, ele é profundamente antiestruturalista no livro antiestruturalista no livro que ele escreve sobre linguística, né, o primeiro volume do Sêmio, né? Como? Porque para ele diz, e o Kogawa também ressalta bastante isso aqui na sua tese de doutorado, né? Ele vai dizer que o estruturalismo, né, é uma contenção da grande novidade de Saussure, que é a ideia do conceito de Lang como algo produzido, né? Como algo produzido. É um conceito produtivo, o conceito de Lang, na oposição entre Lang e Parole, né? Entre língua e fala. Nessas grandes oposições, Lang não é um conceito que sempre existe no mundo e que pode ser cristalizado, é um conceito que produzimos para responder a uma demanda, né? Lang, como um conceito produzido, permite, né, que se saia do estruturalismo como uma combinatória gramática fechada, né? Lang é o conceito que está na história, né? E por isso tem uma abertura na renovação linguística. Então, pensando isso, a gente sempre pensa, né, a gente sempre se coloca que Escobar já estava aberto às potências, né, à conceituação nietzschiana, desde sempre. Né, desde sempre. Mas com algumas ressalvas. Que primeira ressalva é essa? O livro que o Mota acabou de citar, né, o artigo que ele acabou de citar, né, que ele é bastante crítico, né, ao Foucault, né, ele diz que o Foucault ele tem um desvio, ele elogia Foucault, primeiro, na sua relevância a Nietzsche, Marx e Freud, né, desse livro Nietzsche, Marx e Freud. Ele elogia Foucault, mas ele diz que existe uma diferença, né, que não se pode colocar Nietzsche, Marx e Freud no mesmo patamar, né? Por quê? Porque Nietzsche seria um autor que, ao contrário de Marx e Freud, é um autor que não faz uma ciência. E por que essa necessidade de se ter uma ciência como algo tão relevante? Né? Porque a ciência permitiria, né, uma política científica, uma política de ação. Né? Nietzsche seria um autor que, para ele, seria um autor, nessa primeira fase ali, que ainda que mesmo com todos os seus méritos, né, de ser um filósofo que rompe com uma filosofia da origem, né, uma filosofia da metafísica platonista, né, que ele diz que Marx e Freud também ele seria um autor que sua política seria uma eterna hermenêutica, né, uma hermenêutica